Boa noite, deputadas, deputados, presidente democrático e romântico André Siciliano. Vamos aqui nessa noite tão difícil e importante. Eu queria, como todos, aliás, começar parabenizando o Luiz Paulo e a Lucinha pelo pedido, mas lembrando que vários outros pedidos foram feitos, se não me engano, outros 9. Eu próprio assinei um dos pedidos, junto com as deputadas e deputados do PSOL, do PT, do PCdoB, o Renan Ferreirinha assinou, vários pedidos foram assinados, um foi escolhido e nos representou a todos nós. Então, parabéns, Luiz Paulo e Lucinha. Quero dizer que eu poderia ter participado como líder da Comissão dos 25, mas indiquei o Renan Ferreirinha e ele se saiu muito bem, muito bem. E, inclusive, o Renan foi relator, né, da comissão que acompanhou toda a corrupção na área da saúde, presidida muito bem pela Marta Rocha. Quero dizer que a Comissão dos 25 me representou amplamente, né? O Chico Machado presidindo, né? O Rodrigo Bacelar fez um relatório impecável. Então, eu acho que a Assembleia, no meio desse caos, está dando um exemplo no meio dessas chamas de corrupção. Aliás, por falar em chamas de corrupção, eu vou fazer um pequeno parêntese. Como ecologista e ex-ministro, eu ouvi com tristeza o discurso do presidente ontem na ONU, negando a gravidade dos incêndios na Amazônia, no Pantanal, e ainda botando a culpa nas populações tradicionais, ribeirinhos, caiçaras e índios, sobretudo. Eu posso dizer para vocês que isso não é verdade. Os levantamentos recentes do INPE e da NASA mostram que apenas 6% do fogo foi em terras indígenas. E uma parte desses veio de fora para dentro. Hoje, está no jornal, a Polícia Federal identificou fazendas no Pantanal responsáveis pelo incêndio de 140 mil hectares. Então, eu realmente fico dizendo, alguém vai dizer, bom, mas o que isso tem a ver com o que a gente está discutindo hoje? Tem a ver. A gente tem que tirar o Witzel, criar mecanismos para que isso não volte a acontecer e criar mecanismos para recuperar o Rio de Janeiro, né? O Brasil todo caiu e o Rio caiu muito mais. O Rio perdeu proporcionalmente o dobro de emprego do que a média do país. Uma parte, hoje foi anunciado, vocês talvez não tenham visto, dados oficiais do governo, retração esse ano de 41% do investimento estrangeiro. Uma parte disso, claro, ligada à pandemia, e uma parte já são aqueles grandes grupos de fundos que estão saindo por causa da crise ambiental. Então, a crise ambiental não destrói só a biodiversidade, não destrói só as nascentes de água e prejudica até o agronegócio. A crise ambiental hoje é um fator que está limitando a entrada ou a manutenção de investimentos tão necessários para a gente recuperar o Brasil e o Rio de Janeiro. Então, como ex-ministro, na nossa gestão, a gente reduziu a metade do desmatamento, criamos o Fundo Amazônia, que o Salles conseguiu, em alguns meses, desativar, criamos o Fundo Clima, que está um ano sem repassar recursos para controlar a queimada, desmatamento. É uma tristeza, é muito mais fácil destruir do que construir alguma coisa. Mas voltando então aqui para o nosso assunto, Witzel, Rio de Janeiro e impeachment. É muito triste que essa corrupção, que como os vários disseram, não começou hoje, tenha nessa crise se concentrado na área da saúde. Nada mais perverso e cruel do que isso, né? Quer dizer, é claro, qualquer corrupção é condenável, mas na área da saúde, no meio de uma crise que não é uma gripezinha, que já matou mais de 130 mil pessoas, né? Nós estamos caminhando para 5 milhões de pessoas infectadas, a gente nem precisa ir muito longe. Na Assembleia Legislativa, nós temos um companheiro nosso que partiu, nós temos um companheiro nosso, Joãozinho, que está numa situação difícil, todos orando por ele. E eu creio que a soma de deputados que contraíram a Covid
está em torno de 20 deputados em 70. Então, eu acho que minimizar a Covid, dizer que é uma gripezinha, dizer que isso de isolamento social, ficar em casa, é coisa de fracos, isso é uma forma irresponsável de brincar com a saúde do povo brasileiro. Então, vamos votar hoje o impeachment. Vamos votar. O relatório está muito bem feito. O pior é que depois do relatório ainda apareceram várias outras coisas mais. E a gente está se baseando apenas numa parte dos fatos. E, ao mesmo tempo, a gente vê que o problema não é só no Estado. A questão do Crivella no município é uma tristeza. Criou guardiões do Crivella para impedir a população de denunciar o que acontecia na saúde, impedir a imprensa de mostrar. Quer dizer, a criatividade de quem faz o mal é infinita, é infinita. Eu digo o seguinte, nós somos poder legislativo. Temos nossas diferenças, é normal, eu quero deixar muito claro que eu nunca agredi nenhum colega e respeito as posições diferentes, manifesto a minha, respeito as posições diferentes. Agora, nós somos um poder que tem como um dos objetivos principais fiscalizar o executivo. Então, vamos combinar que a gente tem que aprimorar esses mecanismos. Vários deputados têm falado sobre isso, apresentado projetos, nós mesmos apresentamos. A gente tem que ser mais eficaz, mais transparente, não só a Assembleia, é claro, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, porque não adianta a gente fazer o que a gente vai fazer hoje, que é dar continuidade ao processo do impeachment, e não criar mecanismos objetivos, claros, eficazes, transparentes, para que essa desgraça não volte a acontecer. E cada vez que isso volta a acontecer, é dinheiro que vai pelo ralo, é gente que morre, é o pessoal que fica descrente com a política em geral e acaba sobrando para o parlamento, obviamente. Então, eu acho que assim que a gente terminar essa etapa hoje, talvez seja até uma votação unânime, vamos ver, nós temos que fazer a seguinte pergunta e dar as respostas. O que a gente pode e deve fazer para que essa desgraceira, esse escândalo, essa vergonha não se repita? Não se repita. Então, é claro que sempre alguém pode partidarizar, puxar daqui, puxar dali. Eu mesmo acho que isso está disseminado em tudo que é lado, e por isso a importância desses mecanismos de transparência e fiscalização, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho também, a população, nos falsos profetas, nos falsos moralistas. A gente vê em Santa Catarina um processo de impeachment parecido com o nosso, um governador também que chegou falando as mesmas coisas que o Witzel. Tem uma senadora que foi afastada, que chamavam ela, se não me engano, Moro de Saias, que chegou com um discurso ultramoralista. Então, eu acho que a população deve ficar vacinada, e a vacina é um termo da moda, porque a gente precisa de uma boa vacina. Às vezes, difícil é uma vacina contra a ignorância, uma vacina contra a corrupção e uma vacina contra a ingenuidade. Né? Chegam os heróis da pátria. Falam, comigo vai ser diferente, vou passar o rodo, prender todos os corruptos, atirar na cabecinha. E as pessoas vão atrás. E acontece o que aconteceu. Então, sem querer, obviamente, dizer que só acontece isso com as pessoas da extrema-direita ou da direita mais truculenta, não estou dizendo isso. Houve corrupção em todas as áreas, mas especialmente há setores que se elegeram com um discurso contra isso tudo que está aí, os chamados falsos moralistas de plantão. E eu acho que a gente tem que ficar de olho também nesse falso moralismo. Bom, pessoal, vamos em frente. Eu queria, mais uma vez, André Siciliano, como teu velho companheiro, velho amigo, dizer o quanto eu me orgulho como você está conduzindo a Assembleia. Como você está conduzindo a Assembleia. Não é fácil. Eu sou o deputado mais antigo da casa aqui. Não em idade, mas em número de mandatos. Eu nunca vi tal união na Assembleia. E eu me orgulho muito de ser comandado por você, André Siciliano, num momento tão difícil para o Brasil, conseguir fazer a Assembleia ajudar quem precisava, responder a acusações
infundadas e, ao mesmo tempo, ter serenidade para unir toda a Assembleia na condução de um processo que tem questionamento judicial, tem questionamento de todo tipo, e fazer isso com essa unanimidade não é óbvio, não é evidente, eu nunca vi. Então, queria cumprimentar, André, você. Parabéns, André Siciliano. Pessoal, queria também cumprimentar todas as bancadas, porque cada uma do seu jeito, no seu discurso, botou o dedo na ferida. Uns exemplos que deu, e obviamente eu não vou repetir todos, na Secretaria de Saúde, na Subsecretaria, na OAS, no desvio, na mentira, não vou repetir o que foi dito. Acho que as bancadas, as lideranças, os deputados e as deputadas que se expressaram muito bem. Eu endosso praticamente o conjunto do que foi dito até agora. Então, vamos em frente. Vamos terminar o mais rápido possível isso, votar isso de uma vez, escolher bons companheiros e companheiras para a comissão dos 5 da Assembleia e criar mecanismos mais transparentes, mais rígidos, mais eficazes, para que essa vergonha, essa tragédia nunca mais aconteça. A gente não quer queimar a Amazônia ou o Pantanal, a gente não quer queimar a saúde das pessoas, a gente não quer queimar os recursos públicos. Então, a gente tem que estar atento e vigilante, de forma democrática e transparente. Um abraço a todos, saudações ecolibertárias e devolvo a palavra ao presidente democrático André Siciliano. Obrigado, Mink, pelas palavras.